Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de jornalismo especializado. Essa aqui é a nossa 7ª aula, né? Onde nós vamos abordar o tema do jornalismo, tema jornalismo literário. A aula de hoje é baseada nessa obra aqui do grande Felipe Pena, Jornalismo Literário, mais uma publicação da editora Contexto, tá na bibliografia de vocês. E eu pontuei várias questões aqui para tratar na aula de hoje. E eu começo com uma provocação, na verdade trago a vocês uma provocação do Felipe Pena. E isso tem um pouco a ver com algumas questões que eu abordo nessa aula e também em alguns momentos de outra disciplina que eu ministro no curso de jornalismo, que é pesquisa e opinião pública. Principalmente quando a gente faz uma crítica, uma leitura sobre a mídia tradicional. O Pena, ele começa o livro dizendo o seguinte: nós vivemos hoje na chamada sociedade do consumo. Palavras dele: no meio desse limbo também está o jornalismo, o que deveria ser uma profissão ligada às causas da coletividade, vem se transformando, salvo raras e boas exceções, em um palco de futilidades e exploração do grotesco e da espetacularização. Então ele está se referindo às revistas de fofocas, os tabloides e até a chamada grande mídia, né? Que, segundo ele, estão entorpecidas pela busca da audiência e dos patrocinadores. Isso nós abordamos muito, assim, é um ponto que nós abordamos muito nessa aula e, como eu disse também, em vários momentos durante os semestres de pesquisa e opinião pública, a busca incessante pela audiência, pelos patrocinadores a qualquer preço. O jornalismo, muitas vezes, lança a mão disso. E, obviamente, nem todos os profissionais, né, os bons jornalistas, estão a fim de fazer esse tipo de prática, né, de seguir essas práticas aí. Então, o Pena coloca: os jornalistas sérios, comprometidos com a sociedade, têm seu espaço reduzido e buscam alternativas. Uma dessas alternativas vem a ser o jornalismo literário. Bom, o que difere o jornalismo literário do jornalismo convencional, tradicional? Ele elenca alguns pontos aqui. Jornalismo literário significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da sociedade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores primários, as fontes primárias, né? Nós vimos isso também em jornalismo investigativo e político também, né? E garantir perenidade e profundidade aos relatos, ou seja, no dia seguinte o texto deve servir para algo mais do que simplesmente embrulhar o peixe na feira. Todos esses 7 pontos que ele coloca aí, ele chama de a estrela de 7 pontas. Caso vocês tenham ficado confusos, eu vou aprofundar um pouquinho mais cada ponto dessa estrela de 7 pontas. Primeira ponta aí, primeiro tópico: potencializar os recursos do jornalismo. O jornalista literário, ele não ignora o que ele aprendeu. Todas aquelas premissas básicas do jornalismo, a boa escrita, tudo aquilo que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, estão presentes aqui, né? Ele apenas busca ampliar os seus horizontes, né? Como ele coloca aqui, o Pena, o que ele faz é desenvolver
desenvolvê-las, todas essas premissas, de tal maneira que acaba constituindo novas estratégias profissionais. Ampliar, não ficar tão preso, né? Se permitir experimentar, viajar. A segunda ponta da estrela recomenda ultrapassar os limites do acontecimento cotidiano, ou seja, não existe mais a prisão do deadline, né? O jornalista rompe com duas características básicas do jornalismo contemporâneo, a periodicidade e a atualidade. Ele não se preocupa com a novidade, né? Na verdade, a preocupação dele é ultrapassar esses limites, né? E também proporcionar uma visão, terceira ponta aí, ampla da realidade. Ou seja, contextualizar a realidade da forma mais abrangente possível, né? E isso aí, obviamente, seria muito difícil no espaço reduzido, restrito do jornalismo cotidiano. Quarta ponta da estrela, é preciso exercitar a cidadania. Quando a gente escolhe um tema, a gente sempre procura ver de que forma ele pode contribuir para a formação do cidadão. Isso não é um clichê, embora muitas vezes ele seja deixado de lado, né? Mas a gente nunca deve perder isso de vista. A quinta ponta da estrela, o jornalismo literário ele rompe com as correntes do lead, ele vai além do o que, quem, quando, onde, como e porquê. Ele não é objetivo, ele é subjetivo, ele vai além, portanto. Ou seja, ele busca ser mais criativo, né, mais elegante. A sexta ponta da estrela, é preciso deixar de lado os famosos entrevistados de plantão, né, as fontes oficiais, aquelas que sempre estão à disposição e que são aquelas que a gente sempre, ou geralmente, a quem a gente geralmente recorre, né, na prática do jornalismo diário, né? São aquelas que estão mais disponíveis, né? As fontes oficiais, digamos assim. E a gente viu isso aí em jornalismo investigativo, um pouco também em político, que muitas vezes as grandes informações, né, o ouro não está com essas fontes primárias aí, e sim com outras, que muitas vezes são surpreendentes até. Lembram dos casos ali o chofer de determinado político, né, a bibliotecária, no caso do jornalismo investigativo, né, quando eu citei Todos os Homens do Presidente, é por aí. E também a sétima ponta da estrela é a perenidade. Uma obra baseada nos preceitos do jornalismo literário não pode ser efêmera ou superficial, né? Diferente, né, do jornalismo diário, do objetivo do jornalismo diário, que é ser objetivo, o que vale aqui é a permanência. O jornalismo literário, ele preza pela perenidade, pela permanência. Por isso mesmo ele é profundo, ele é atemporal. Visto isso, algumas questões assim, mais para conhecimento mesmo, né? A evolução assim da visão que as pessoas tinham a respeito do jornalismo literário no Brasil. O Pena coloca isso. O jornalismo literário também é classificado de diferentes maneiras. Para alguns autores, trata-se simplesmente do período da história do jornalismo em que os escritores assumiram as funções de editores, articulistas, cronistas e autores de folhetins, mais especificamente o século XIX. Já vamos falar um pouquinho mais sobre os folhetins. Para outros, refere-se à crítica de obras literárias veiculada em jornais. Há ainda os que identificam o conceito com um movimento conhecido como New Journalism. Nós já vamos falar também sobre isso, iniciado nas redações americanas na década de 60. E também os que incluem as biografias, os romances, reportagem e a ficção jornalística. Vamos falar sobre isso lá mais no final da nossa aula.
Muito bem. Vamos colocar nesses termos aqui. O jornalismo literário ele surge com os folhetins. Tá? Os folhetins publicavam romances fictícios que falavam sobre adultérios, crimes, né? Assuntos que envolvessem o público leitor. Né? Então o jornalismo literário ele parte daí, né? Dos folhetins, né? Isso lá na Europa, né? E muito rapidamente os editores, os proprietários dos jornais, eles perceberam que essas histórias, né? Elas davam retorno. Né? As pessoas tinham interesse em ler esse tipo de história e isso aí também, em consequência, englobava, atraía maior número de patrocinadores. E para os escritores era maravilhoso, porque eles recebiam em dia e tinham o respaldo dos seus chefes. Né? E cada vez mais os folhetins foram se popularizando. Né? Estou ainda na Europa. Como eu disse, histórias de adultérios, amores impossíveis e odisseias aventureiras. Tinham como objetivo a lágrima melodramática e o riso fácil. E outra característica também do folhetim era o chamado plot, ou seja, a virada do roteiro. Né? As histórias eram divididas em capítulos, né? E cada história, né? Um capítulo era publicado num fascículo, né? Cada capítulo terminava com o chamado plot. Era o momento, era o ápice daquela história ali. Até então, o ápice até então. Por que terminava sempre culminava com um momento importante? Né? O beijo, a descoberta da traição. Porque isso iria garantir, obviamente, iria atrair a atenção, a curiosidade dos leitores e, obviamente, garantiria a compra do próximo fascículo, né? Para continuar a ler a história, a acompanhar a história. Alguma semelhança com as telenovelas? Não, é isso aí mesmo. É o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema. Até hoje as telenovelas, pegamos as telenovelas brasileiras, elas terminam com alguma cena, o chamado plot, que chame a atenção, né? Algum momento importante da trama, né? Que vai garantir, né? A audiência do próximo capítulo. Alguns nomes que a gente nunca pode deixar de mencionar numa aula sobre jornalismo literário. Da França nós podemos destacar Balzac, na Inglaterra Charles Dickens, na Rússia eu particularmente gosto muito Dostoiévski e Tolstói. No Brasil, Machado de Assis, José de Alencar. E é bom que se diga o seguinte, o folhetim, né? Aliás, todos esses aí, em maior ou menor grau, trabalharam com essas histórias. E é bom que se diga o seguinte, o folhetim, ele unia os mais diversos setores da sociedade. E eu trago aqui, para reforçar isso aí que eu estou dizendo, é como uma telenovela, né? Quem está assistindo ali é a massa, e a massa é completamente heterogênea. A massa apresenta características, as pessoas que compõem a massa apresentam as mais diversas características, né? São muito diferentes entre si. Né? E os leitores dos folhetins também apresentam essa característica. E quem define bem isso aí, e essa definição que eu trago aqui agora, é o nosso grande pensador Edgar Morin, que diz o seguinte, falando sobre o jornalismo literário e a cultura do folhetim. Ele é socializante na medida em que destrói as barreiras sociais, dirigindo-se ao pobre e ao rico, ao culto e ao ignorante, descrevendo como realismo a condição de vida dos deserdados e a opulência dos grandes, abrindo os olhos do leitor para as injustiças mais gritantes. E, não raramente também, né, esses folhetins, essas histórias presentes nos folhetins, elas
lançavam mão de uma categoria que eu gosto muito, eu trabalho muito nas minhas pesquisas e eu trabalho muito também nessa aula de jornalismo literário e também lá em pesquisa e opinião pública, que é o Fediverse, que são os chamados casos do dia, os fatos diversos, né, na tradução livre. São aquelas informações que não têm importância alguma, né? São fúteis, não têm valor nenhum, mas que ocupam um espaço cada vez maior dentro dos noticiários, dentro das publicações especializadas. Tem vários tipos, tem 2 tipos e cada tipo tem 2 subtipos, né, Fediverse. Não cabe aqui, né, até pelo tempo aqui, não cabe aqui explicitá-los, mas a leitura é muito importante e, enfim, quem curtir fazer pesquisa e opinião pública vai poder aprofundar um pouco essa parte aí de Fediverse, que é muito importante para entender um pouco mais, né, essa cultura do consumo que engloba, que atinge também a mídia. Então, só para fechar essa parte, esses autores que eu citei, o Dickens, o Balzac, Dostoiévski, Tolstói, eles promoveram a simbiose perfeita entre jornalismo e literatura. Vale a leitura, pessoal. Vale a leitura. Quem quer conhecer um pouco mais sobre jornalismo literário, o clássico, né? Isso não tem nada a ver depois com o que a gente vai ver New Journalism, não, é outra pegada. Quem quiser conhecer um pouco melhor, um pouco mais dessa parte do jornalismo literário clássico, no sentido clássico, esses autores são boas indicações, boas recomendações. Obviamente, o jornalismo literário ele vai se popularizando no Brasil. A gente pode perceber que em jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né, a partir ali do início da década de 90, eles começaram a produzir cadernos, né, de cultura que trabalhavam a questão da literatura. Outros autores importantes também, para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do jornalismo literário, e aí eu já estou entrando na corrente do New Journalism, né, que surge lá nos Estados Unidos da América nos anos 60. Um dos grandes nomes, quem quiser conhecer um pouco mais da obra dele, eu já indico de cara Os Eleitos. Um dos grandes nomes é o Tom Wolfe, que escreveu uma verdadeira obra-prima, chamada Os Eleitos. Inclusive, inspirou um filme do mesmo nome. Tom Wolfe foi um dos caras um dos pioneiros dessa nova corrente aí, chamada New Journalism, né, que deu uma nova cara, uma nova vida ao jornalismo literário. Outros nomes que a gente pode destacar aí é o do John Hersey. Quem quiser conhecer o melhor da obra dele, pode ir direto em Hiroshima. E além dele, o lendário Truman Capote, que escreveu, para quem quiser conhecer jornalismo literário, essa obra aí é obrigatória. Truman Capote escreveu A Sangue Frio. Só a pesquisa para o livro levou 5 anos. O que ele fez ali? O enredo conta a história de 2 bandidos que assassinaram uma família em uma zona rural do Kansas, nos Estados Unidos. Ele recriou diálogos, né, diálogos interiores, e reconstruiu a atmosfera de cada cena. Como eu disse para você, só a pesquisa para esse livro durou 5 anos. Então, o que vai proporcionar, né, essa ascensão do jornalismo, do novo jornalismo nos Estados Unidos, é a insatisfação de muitos profissionais da imprensa com as regras da objetividade, né, do texto jornalístico, né, que estão expressas na famosa figura do lead, né? Inclusive o Tom Wolfe, ele atacava com veemência, né, os ditos grandes nomes, assim chamados grandes nomes do jornalismo objetivo, né? Inclusive uma vez ele chamou o colunista da Times, o Walter Lippmann, que é um grande nome da nossa área, né, em
vendedor de roncos. Né? Vendedor de roncos. Tudo isso para criticar esse lado objetivo do jornalismo, né? Ao qual o jornalismo literário se opõe totalmente. Né? Ideia básica do novo jornalismo americano, né? Evitar o aborrecido, né? Excluir a chamada imprensa objetiva. Os repórteres devem seguir o caminho inverso e serem mais subjetivos. O texto deve ter valor estético, valendo-se sempre de técnicas literárias. É possível abusar das interjeições, dos itálicos e da sucessão de pontuações. E aí, eu sempre coloco isso no quadro para vocês nas aulas. A partir daí, o próprio Wolff ele apresenta os 4 recursos básicos do novo jornalismo. Reconstruir a história cena a cena, registrar diálogos completos, apresentar as cenas pelos pontos de vista dos diferentes personagens e, o último recurso, registrar hábitos, roupas, gestos e outras características simbólicas do personagem, ou seja, fazer de tudo para que o leitor mergulhe na história, que ele se sinta lá, no local dos acontecimentos. E, saindo do New Journalism, nós vamos direto para uma corrente que expandiu ainda mais os limites do jornalismo literário, do New Journalism, que foi a vertente gonzo, o jornalismo gonzo. E quando a gente fala em jornalismo gonzo, a gente tem que sempre lembrar de um colunista da Rolling Stone, falecido, ele se suicidou em fevereiro de 2005, uma lenda, Hunter Thompson. O Thompson era o cara que dizia que, para uma matéria ser boa, o repórter ele tem que provocar ao máximo o entrevistado. Não existem personagens, né? O principal personagem, a principal personagem da matéria é o próprio jornalista, né? E ele tem que, como eu disse, abusar, ele tem que provocar ao máximo os entrevistados para que algo de bom possa render daí. Inclusive, fazendo isso, lançando mão dessa prática que ele mesmo popularizou, né? Ele conviveu 1 ano e meio com os Hells Angels, né? E provocou tanto o grupo que ele tomou uma surra homérica, uma surra lendária, mas a matéria ficou sensacional. Inclusive foi tema de um dos seus livros, né? Em que pese o fato dele ter ido parar no hospital. Mas esse era o Hunter Thompson, e o Thompson ele tornou-se o ícone da contracultura norte-americana naquele momento, né? E isso aí abriu espaço para o jornalismo gonzo, isso abriu espaço para o jornalismo gonzo em inúmeras revistas de renome internacional. Alguns pontos que o Pena destaca aqui. Jornalismo gonzo consiste no envolvimento profundo e pessoal do autor no processo de elaboração da matéria. Não se procura um personagem para a história. O autor é o próprio personagem. Tudo que for narrado é a partir da visão do jornalista. Irreverência, sarcasmo, exageros e opinião também são características do jornalismo gonzo. Na verdade, a principal característica dessa vertente é escancarar a questão da impossível isenção jornalística, tanto cobrada, elogiada e sonhada pelos manuais de redação, e que é tão trabalhada nas faculdades de jornalismo mundo afora. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais a respeito da vertente gonzo, Hunter Thompson é o nome, é o grande nome. Professor Eduardo Ritter que o diga. Outros nomes importantes que trabalharam muito trabalharam muito biografias, vou ficar em 2 brasileiros, Fernando Moraes, tá? Bom, tem um inglês que vale muito, que é o Peter Gay, que trabalhou a biografia do Sigmund Freud, né, pai da psicanálise. Mas eu pego aqui 2 autores brasileiros, o Fernando Moraes, que escreveu a biografia da Olga Benário, e também, para a nossa área, é importantíssimo, Chateau, o Rei do Brasil, né, sobre a vida do Assis Chateaubriand. E também
um dos meus preferidos, o Rui Castro, que escreveu sobre a Bossa Nova, um livro Chega de Saudade, escreveu a biografia do Nelson Rodrigues, né, a quem chamou de o anjo pornográfico, e também Garrincha e Carmen Miranda, respectivamente Estrela Solitária, esse livro é muito legal, e Carmen. E só para fechar, antes de algumas dicas de bibliografia e sites, um ponto que eu disse que eu ia retomar mais no final da aula, a diferenciação entre romance e reportagem e ficção jornalística. Romance e reportagem, ele usa adereços literários para aprofundar a abordagem sobre fatos reais. Tá? Ele usa adereços literários para aprofundar a reportagem sobre fatos reais. Agora vejam o segundo, a ficção jornalística. Ela parte desses mesmos fatos reais, para construir seu enredo, que será completamente por novas narrativas inventadas. Um mestre nesse quesito aí é o nosso grande Carlos Heitor Coni. Quem quiser aprofundar um pouco sobre romance e reportagem, eu indico, até virou filme isso aí, esse livro, Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, do grande José Loureiro. O filme teve como ator principal o Reginaldo Faria, é um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. Então cabe registrar essa diferenciação. Por fim, algumas indicações, bibliografia, Jornalismo e Literatura, do Gustavo Castro e do Alex Galeno, né, pela editora Escrituras. Um livro que eu gosto muito, que eu li na minha época de faculdade, O que é Livro-Reportagem, da editora brasiliense, do grande Edivaldo Pereira Lima. E eu fecho indicando 4 sites: textovivo.com.br, que é um dos donos é o próprio Edivaldo Pereira Lima, newjournalism.com, do professor Robert Boynton, releituras.com, do professor Arnaldo Nogueira Júnior, é um dos mais completos que eu conheço, e, obviamente, o site do nosso querido autor principal dessa aula, que é o Felipe Pena, filipepena.com. Né? Vocês vão encontrar textos sobre jornalismo e literatura e muito mais. É muito legal o site do Felipe Pena. Bom, pessoal, acho até que eu falei um pouco corrido, mas eu tinha muita coisa para falar. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima semana com mais jornalismo especializado. Valeu, pessoal. Até lá.